Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como a Petrobras tem me pagado ótimos dividendos. Em 2024 eu recebi mais de R$ 2.100 só em dividendos dessa ação. E sabe o que isso significa? Um retorno de mais de 20% ao ano sobre o meu investimento. Mas será que vale a pena investir nela? Será que esses dividendos vão continuar assim? Eu vou te mostrar os números reais da minha carteira e analisar os principais indicadores da Petrobras para a gente entender melhor essa oportunidade. E claro, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu estou apenas compartilhando a minha experiência com vocês. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Pessoal, se a gente olhar aqui na minha carteira na B3, dá para ver que ela tá bem diversificada. Tem tesouro direto, ações, fundos imobiliários. Eu não invisto só em Petrobras. Mas eu resolvi trazer esse vídeo aqui porque eu fiquei surpresa ao analisar os dividendos que eu recebo por ação. E assim, a Petrobras me pagou bem mais do que os outros ativos que eu tenho na carteira. Isso chamou minha atenção e fez eu querer entender melhor se esse retorno é sustentável. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nos meus proventos. A gente clica aqui em proventos. Nos últimos 12 meses, eu já recebi R$ 26.827,66 de proventos. Só esse ano, eu já recebi R$ 3.429,70. Isso aqui, galera, é renda passiva de verdade, é dinheiro caindo na conta sem a gente precisar de fazer nada, além de cuidar bem dos nossos investimentos. Vamos visualizar aqui por ano. Aqui a gente clica em ano. Aqui a gente vê que os dividendos estão naquela escadinha crescente. À medida que você vai investindo mais, o valor dos seus dividendos também vai subindo, quase como uma escadinha. Mas a gente veio aqui para analisar a Petrobras, então bora filtrar os dados e vamos ver esses números certinhos. Aqui em produto, eu seleciono Petrobras, Petri 4, clico em filtrar. Olha só os valores que eu recebi ao longo dos anos. Em 2022, eu recebi da Petrobras R$ 1.400. Em 2023, R$ 1.900. Em 2024, eu recebi R$ 2.100. E quantas ações eu tenho da Petrobras? Atualmente, eu tenho 300 ações da Petrobras. E quanto que eu investi nessas ações? Olhando aqui pela minha planilha, onde eu tenho todos os lançamentos de compra e venda que eu faço, eu investi um total de R$ 8.724,63. E a gente vê aqui que o meu preço médio na Petrobras está de R$ 29,08. Aqui também mostra a quantidade de ações. Então aqui a gente vê, 300 ações. Agora vamos fazer os cálculos de rendimentos para ver quanto esses dividendos representam sobre o meu capital investido. Olhando aqui na minha planilha, a gente vê que em todas as minhas compras, elas foram realizadas em 2022. Só a última compra de 33 ações que eu realizei ela no dia 20 de setembro de 2024. Então, para o cálculo do rendimento de 2022 e 2023, o valor investido foi de R$ 7.528,38. Então, aqui está o percentual de dividendos que eu recebi ano a ano. Em 2022, eu recebi R$ 1.400 de dividendos. Eu tinha aplicado R$ 7.528,38, me deu um dividend yield de 18,6%. Em 2023, eu recebi R$ 1.900 de dividendos com o mesmo valor aplicado, me deu um dividend yield de 25,24% ao ano. E em 2024, eu recebi R$ 2.100 com valor aplicado de R$ 8.724,63, me deu um dividend yield de 24,07% ao ano. Ou seja, nesses últimos 3 anos aí que eu tenho investido na Petrobras, ela tem mantido um retorno incrível de dividendos. Mas calma, antes de sair comprando Petrobras só por causa desses números, vamos ver se esses dividendos são sustentáveis. Porque se tem algo que eu aprendi no mercado financeiro é que nem sempre o passado garante o futuro. Agora, vamos olhar alguns indicadores fundamentais para entender melhor a saúde financeira da Petrobras. Aqui pelo Investidor 10 eu vou procurar por Petri 4, que é o ticker da minha ação. Ticker é o código que identifica uma ação na Bolsa de Valores. Cada empresa listada na B3 tem um código único que facilita a negociação. O primeiro indicador que a gente vai analisar é o Dividend Yield, que aqui está mostrando pra gente que está em 21,07%. Tá bem próximo dos cálculos que a gente fez antes. Isso coloca a Petrobras entre as ações que mais pagam dividendos na Bolsa atualmente. Mas será que ela está realmente entre as maiores pagadoras de dividendos do Brasil? Vamos conferir?
Aqui no Investidor 10, a gente pode clicar em Ações. Em ranking de ações, tem maiores dividendos. E olha só, a Petrobras aparece na 6ª posição do ranking de maiores pagadoras de dividendos. Isso é um dado muito positivo, porque mostra que a empresa tem distribuído muito dinheiro aos acionistas, mas também pode ser um sinal de alerta. Por quê? Porque quando uma ação paga dividendos muito altos, pode significar algumas coisas. Pode ser lucros elevados, o que é ótimo, desde que ele seja sustentável. Pode ser também uma distribuição agressiva de caixa. Será que a empresa está deixando de investir no crescimento dela para pagar os dividendos? Ou pode ser também um momento excepcional do setor. O petróleo está em alta agora, mas e no futuro? Então, o dividend yield alto por si só não garante que a empresa seja um bom investimento de longo prazo. O ideal é olhar outros indicadores financeiros para entender se esse pagamento é sustentável ou se pode ser reduzido no futuro. Vamos dar uma olhada nesses outros números agora. O próximo indicador que a gente vai analisar é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. E aqui o da Petrobras está em 1,24. Mas o que isso significa? O P sobre VP compara o preço da ação com o valor patrimonial da empresa. O que ela realmente vale se liquidasse todos os seus bens e pagasse as dívidas. O P sobre VP abaixo de 1 significa que a ação pode estar barata em relação ao seu valor real. Se for igual a 1, a ação está sendo negociada pelo seu valor patrimonial. E se ele for acima de 1, o mercado está pagando um prêmio pela empresa, esperando um crescimento ou bons resultados. No caso da Petrobras, o P sobre VP está em 1,24, o que significa que o mercado está pagando 24% acima do valor patrimonial da empresa. Isso pode indicar que os investidores acreditam que a Petrobras tem bons fundamentos e pode continuar entregando bons resultados. Segundo o Benjamin Graham, que foi o mentor de Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, Graham foi um professor de Buffett na Universidade de Colômbia e é considerado um dos mais influentes investidores de todos os tempos. Ele é autor do livro O Investidor Inteligente, e no livro ele diz que P sobre VP ideal é de até 1,5. Então a Petrobras estaria dentro desse parâmetro de Graham. Mas ele diz também que a gente não deve analisar o indicador sozinho. Ele explica que o produto PL vezes P sobre VP deve ser inferior a 22,5. Mas o que é esse PL? O PL é o preço sobre o lucro. E aqui o da Petrobras está em 5,76. O PL mostra quantos anos levaria para recuperar o investimento na ação apenas com o lucro da empresa, se ele se mantivesse constante. Se a gente multiplicar aqui o PL vezes o P sobre VP, ficaria assim, 5,76 vezes 1,24, o que daria 7,14. Então tá bem abaixo do que Graham explica. Outro ponto importante para a gente analisar é o endividamento da empresa. O endividamento, a gente vai olhar que é a dívida líquida EBITDA. Se a gente descer aqui no site do Investidor 10, a gente vê aqui, ó, dívida líquida EBITDA 1,06. Esse indicador mostra quantos anos a empresa levaria para pagar suas dívidas usando apenas o que ela gera de caixa operacional, que é o EBITDA. Abaixo de 2 significa um endividamento controlado. A empresa está com boa capacidade de pagamento. Acima de 3 é um alerta. Dívida pode ser um risco. No caso da Petri 4 com 1,06, significa que a Petrobras levaria pouco mais de um ano para quitar sua dívida líquida apenas com EBITDA, ou seja, um nível saudável e bem administrado. Isso é um ponto positivo porque mostra que a empresa não está excessivamente alavancada e tem margem para continuar pagando dividendos sem comprometer a sua saúde financeira. Outro indicador a ser analisado é o ROI, que é o retorno sobre patrimônio. E o ROI da Petrobras está em 21,51%. O ROI mede a eficiência da empresa em gerar lucro com capital próprio investido. Basicamente, ele mostra quanto a empresa consegue retornar para cada R$1 que os acionistas investiram. Acima de 10% significa uma empresa eficiente, boa capacidade de gerar lucro. Abaixo de 10% pode indicar baixa rentabilidade ou problemas operacionais. No caso da Petri 4 com ROI de 21,51%, isso significa que a Petrobras gera 21 centavos
de lucro para cada R$ 1 investido no seu patrimônio. Isso é um ótimo nível de rentabilidade, indicando que a empresa consegue usar bem seus recursos para gerar lucro. Analisando esses indicadores, a gente percebe que a Petrobras tem números fortes hoje, mas a gente precisa ficar atento a esses fatores, porque o cenário pode mudar. Então, pessoal, por esses 5 indicadores que a gente analisou no momento, eles parecem estar bons, mas isso não significa que não existam riscos. Antes de investir, é importante conhecer os pontos que podem impactar a empresa no futuro. Vamos ver alguns deles. O primeiro ponto é o histórico irregular de dividendos. A Petrobras só voltou a pagar dividendos em 2021. Se a gente olhar o histórico de dividendos aqui no Investidor 10, a gente vê que ela pagou alguma coisinha em 2018, um pouquinho em 2019, mas depois de 2021 é que ela começou a pagar dividendos mais consistentes. Antes disso, ela não distribuía lucros porque enfrentava dificuldades financeiras e uma dívida enorme. Isso mostra que o pagamento de dividendos não é garantido e se os lucros caírem, os dividendos podem ser reduzidos ou até suspensos novamente. Outro ponto assim de muita importância é que ela tem forte influência do governo. A Petrobras é uma estatal, ou seja, o governo tem grande influência sobre a empresa. Isso significa que decisões políticas podem sim impactar os lucros e os dividendos, como o congelamento de preços dos combustíveis ou mudanças na política de distribuição de lucros. Um outro ponto que a gente tem que analisar é a dependência do preço do petróleo. O lucro da Petrobras depende diretamente do preço do petróleo no mercado internacional. Se o preço do barril cair, a empresa pode ter menos lucros e reduzir os dividendos. Além de possíveis mudanças na política de dividendos, a empresa vem pagando dividendos elevados, a gente viu aqui, mas isso pode mudar. Se a Petrobras decidir investir mais em crescimento e reduzir a distribuição de lucros, o pagamento de dividendos pode diminuir. Pessoal, mesmo com esses dividendos incríveis que estão sendo pagos atualmente, eu não coloco todo o meu dinheiro em Petrobras, nada disso. Eu tenho uma carteira bem diversificada. Diversificação aqui é essencial para reduzir riscos e não depender de apenas uma empresa ou setor. Eu gosto da Petrobras para dividendos, mas acompanho de perto os números e as mudanças na empresa. Afinal, sempre pode rolar alguma interferência política ou mudanças na política de pagamento de dividendos. E agora eu quero saber, quais outros indicadores você acha importante analisar? E o que você acha desses riscos? Ainda assim, você investiria na Petrobras? Me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de todo o conteúdo sobre investimentos e renda passiva. Um abraço para você e até o próximo vídeo.